Salve, galera! Voltando, então, olha só. Agora a gente vai continuar, na verdade, conversando sobre os princípios, né? Os nossos principais seria redundante, né? Mas um dos princípios que mais caem aí em concurso da República Federativa do Brasil, tá? Então agora a gente vai falar sobre o sistema de governo adotado no Brasil, beleza? Então vamos lá, vamos conversar sobre o nosso querido sistema de governo. Olha aqui. Vem cá, ó. Sistema de governo, tá? Só que, claro, a gente tem que saber os diferentes sistemas de governos que nós temos disponíveis aí porque podem cobrar em prova. Eles cobram também não só o presidencialismo, que é o que a gente adota no Brasil, tá? Agora tá muito na moda aí falar sobre o semipresidencialismo, que você vai ver comigo aqui as características dele. Claro que eu não preciso aprofundar muito, mas a gente vai ver, vai desmistificar aí, beleza? Tá. E o que é o sistema de governo, beleza? Ó, o sistema de governo é como desenvolve-se o poder político no Brasil. Beleza? Não só no Brasil, mas em todos os lugares. Vou até apagar isso aqui para deixar mais o sistema político. Beleza? Ó, o sistema político é como desenvolve o sistema político, como ele é exercido. Olha só, como ele é exercido. Beleza? Vem comigo e presta atenção para a gente não perder. Existem 3 sistemas de governo principais, beleza? Quais são? Olha só, a gente vai falar os 3 principais aqui, ó. Os 3 principais. O presidencialismo, o parlamentarismo e esse aqui eu vou colocar assim para vocês, ó. Você vai anotar ele com cuidado. Por quê? Porque ele está muito na moda, então eu acredito que vai começar a ser cobrado em prova isso aqui. E o semipresidencialismo. Beleza? São os 3 sistemas de governo que existem. O que é o sistema de governo? Olha só, como eu expliquei para você aqui, é como vai ser exercido o nosso poder político. Então vejam, como que o presidente vai ser escolhido? Como que os nossos chefes de Estado e chefes de governo serão escolhidos? Beleza? Fica bem tranquilo para você entender aqui. Então agora a gente vai conversar, vamos igual Jack Stripador, vamos por partes, vai de boa. Como é que você... Isso aqui é um princípio do Navy SEALs, tá? Você quer ler um livro legal? É Não Há Dia Fácil, que fala sobre os princípios do Navy SEALs da equipe que matou Osama Bin Laden. Como que você come um elefante? Você vai por partes, beleza? Olha aqui então, vamos falar sobre o presidencialismo. Beleza? Vamos começar conversando aí sobre o presidencialismo. Primeira característica que você precisa saber. Sistema, ó. Sistema de governo adotado no Brasil. Já começa assim, beleza? O presidencialismo. O que você precisa saber sobre o presidencialismo? Interessante aqui para a gente já começar. Em 1992, olha só, 1992, teve um plebiscito, salvo me engano, dia 7 de setembro de 92, para escolher se o Brasil ia ser presidencialista ou se ele ia ser parlamentarista, beleza? Venceu o presidencialismo. Uma das características legais é que o sistema de governo, ele não é cláusula
pétrea. Não é cláusula pétrea. Beleza? Já começa por aqui. O sistema de governo, ele pode ser alterado como? Por uma emenda constitucional. Beleza? Então, pode ser mudado o sistema de governo no Brasil? Pode sim. Tanto é que teve um referendo lá atrás perguntando, na verdade, um plebiscito, né? Que é perguntando sobre essa decisão. Olha só, a gente quer o presidencialismo ou a gente quer o parlamentarismo? O pessoal escolheu o presidencialismo, tá? O presidencialismo, ele dá-se também como a relação, olha só, ocorre uma relação de independência entre os poderes. Explico. Quando você vai votar, pensa comigo aqui. Você já vota, né? Acima dos 16 até os 18 é facultativo, acima dos 18 é obrigatório. Quando você vai realizar o seu voto lá, o seu direito de votar, você escolhe um presidente. Pensa comigo, ó, nós estamos esse ano de 22 é um ano eleitoral, beleza? Você vai escolher, você vai até a urna e vai escolher um presidente da República, junto com o seu presidente, o seu vice-presidente vai ser escolhido junto. Você vai escolher um deputado federal, um senador para o seu estado, beleza? Esse ano, se não me engano, você escolhe um senador. Vai também escolher um governador, chefe do Poder Executivo Estadual, e vai escolher um deputado estadual. Confere. Percebeu que eu vou eleger este pessoal separadamente? Olha aqui para mim. A eleição dos poderes. Daqui a pouco eu vou te explicar os poderes aí, tá? Dos poderes executivo e legislativo é independente. Como assim? Independente. Como assim, Dalpiva? Vejam, vamos imaginar uma cena. Eu elegi o presidente X, só que esse presidente X, ele é de extrema esquerda, beleza? Ele é de extrema esquerda. E eu fui lá e elegi um parlamento que é de extrema direita. Pode acontecer isso? Perfeitamente possível. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um simples exemplo. Nos Estados Unidos, o atual presidente, ele é democrata, beleza? Existem dois partidos grandes lá, os democratas e os republicanos. Ele é de esquerda, ele é democrata. O democrata sempre é mais pro lado de esquerda. E os republicanos, eles têm uma tendência maior para a direita, beleza? E dentro da Câmara e no Senado americano, prevalece os republicanos. Eles têm maioria lá no Congresso Nacional deles, dentro da Câmara dos Deputados e do Senado deles lá, beleza? Simples exemplo. Só que no Brasil, você vai anotar também, que no Brasil ocorre aqui, ó, presidencialismo de coalizão. Ó, presta atenção, isso aqui já foi cobrado em provas, tá? Isso aqui já foi cobrado em provas. Simples exemplo. Você lembra do mensalão? O que foi o mensalão lá? O ex-presidente da República lá, ele foi acusado, tá? Ele não, os seus ministros, beleza? Foram acusados de pagar o parlamento para o parlamento votar o que tinha de interessante. Não sei o que estou falando, isso aí está lá nos autos do inquérito, dos autos do processo, que é público, por isso que a gente pode comentar. Então vejam, o que é um presidencialismo de coalizão? Calma, agora você vai pegar o mensalão e vai deixar ele guardado no HD, presta atenção. O presidencialismo de coalizão, ele vou tentar te explicar da maneira mais clara possível, beleza? O chefe do Poder Executivo, ele tem que se aliar aos parlamentares, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, senão ele não aprova nada. Ele não aprova nada. Entenda, quem manda na política brasileira, são os parlamentares, beleza? Por quê?
Não adianta nada o presidente mandar uma medida provisória, ou mandar um projeto de lei, ou mandar uma emenda constitucional, para melhorar o que quiser. Se ele não tiver o apoio dos parlamentares, ele não vai aprovar nada. E o negócio não vai andar. Percebeu? Então, o que é o presidencialismo de coalizão? O presidente, ele tem que fazer a base dele na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, para que ele possa aprovar. Como que ele faz isso? Já ouviu falar da tal das emendas parlamentares? Já deve ter ouvido falar, né? Então, o que acontece? A emenda parlamentar é a maneira que o presidente faz assim, ó. Cara, eu preciso aprovar isso aqui. Beleza? Só que aí eu consigo, por quê? Tem um dinheiro separado lá para as emendas parlamentares. Beleza? E aí isso é meio que discricionário do presidente da República ir liberando, conforme ele pode. Aí ele deixa isso na manga e fala assim, olha, quando eu precisar, quando eu tiver um projeto de lei importante, eu libero a verba para a galera. Ele não está indo contra a lei, porque a lei prevê isso. É discricionário. Então ele, ó, agora eu posso mandar verba, agora não deu verba, agora eu vou segurar um pouco a verba. Entendeu? É assim que funciona o presidencialismo de coalizão aí. Então o que eu te falei, ó, eles são independentes. Por que eles são independentes? Porque você vota separadamente no presidente da República, no chefe do Poder Executivo, melhor dizendo, tanto no governo estadual, por exemplo, mas o que a gente está falando aqui é do governo federal, beleza? Então você vota tanto no presidente da República quanto nos parlamentares. São independentes, cara. Eu posso ter um presidente de esquerda com um parlamento de direita, ou vice-versa. Eles não existem, não existe essa obrigatoriedade deles, beleza? Você vai votar no chefe do Poder Executivo independente. Ó, eu quero votar o Beltrano, mas no deputado eu vou votar em Cicrano, que não tem nada a ver com ele, que acredita em outras coisas. Beleza? Safo. Quem que é o Poder Executivo no Brasil? Joga na tela para mim. Olha só. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Presta atenção que isso aqui já foi cobrado em provas, tá? Olha só. Quem que é o Poder Executivo? Ó, o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele é o Presidente da República. Ó, Presidente da República. Aí você anota assim, ó. Auxiliado pelos ministros de Estado. Olha a pergunta que apareceu e o aluno ficou na dúvida. O Poder Executivo, ele é o presidente da República e o vice-presidente da República? E aí? Tá errada a questão. Por quê? Porque o Poder Executivo é o presidente da República, auxiliado pelo vice-presidente, pelos ministros de Estado. Beleza? O vice-presidente da República, ele entra junto com o presidente na eleição. Quando você votou, que a galera ficou no veneno lá, a galera ficou pistola com o impeachment da Dilma lá. Uma galera ficou pistola lá. Aí queriam bater boca porque o Temer ia assumir. Mas quando você votou na Dilma, que você apertou lá em 2014, foi a eleição da Dilma, você vai aparecer a foto da Dilma e embaixo aparece a fotinha do vice. Você está elegendo ele junto. Por isso que você tem a obrigação de saber em quem você está votando. Por quê? Porque igual o senador. O senador, ele tem um suplente. E ele escolhe o suplente. Beleza? É o senador que fala, eu quero de suplente fulano. Você está votando no senador, você vai eleger o suplente junto. Por exemplo, aqui no Paraná, nós temos em Rondônia, tem um senador que o suplente dele é o pai dele. Beleza? Então você às vezes nem sabe quem que é, mas é o pai dele. Assim como no Rio Grande do Norte, mesma coisa. Era o pai e o suplente era o filho. Sacou? Então tem que saber bem quem você vai votar aí. Outra coisa que a gente precisa lembrar do presidencialismo aqui, rapidão. Ó, o presidencialismo acontece um acúmulo de funções. Como assim, Delpiva? Olha só, eu te expliquei o chefe do Poder Executivo, beleza? O que é o acúmulo de funções do chefe do presidencialismo? O presidente da República, ele é ao mesmo tempo chefe de governo e chefe
de Estado. Ao mesmo tempo, na mesma figura. Então vamos pegar o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele é chefe de governo e chefe de Estado. Beleza? Qual que é a diferença? Já caiu em prova isso aqui. Olha que questãozinha besta. E aluno errou. Chefe de governo, quando ele toma decisões internas, olha só, interno. Quer ver um exemplo? Simples. Quando ele organiza a administração pública. Quando ele tira ministro, coloca ministro. Quando ele fala assim, não, eu não quero mais ministro fulano de tal para ministro da Justiça. Sai ele e vem outro. Ah, agora eu quero trocar o AGU. Sai o AGU, vem outro, porque é o presidente da República que escolhe. Quando ele, por exemplo, fala, não, agora que o chefe da Polícia Federal vai entrar X, vai sair Y. É interno. Confere que ele é o chefe de governo. E quando ele é chefe de Estado? Quando ele mexe com a política externa. Olha só. Quando ele mexe com a nossa política externa. Beleza? Por exemplo, ó como fica mais fácil aqui. A gente tem um E aqui, não tem? Ó, tem um E aqui. Então fica fácil de você decorar isso aí. Isso aqui já foi pergunta de prova, cara. É uma pergunta dada, assim, ó, tá aí, de graça para vocês. Beleza? Então não pode errar isso aqui. Então ele é ao mesmo tempo chefe de governo e chefe de Estado. Ocorre o acúmulo das funções dele aí. Tranquilo? Então tá. Outra coisa importante para vocês aqui. Lembra que eu até falei para vocês. O presidente, ele é eleito pelo povo aqui, ó. Eleito pelo povo. Então ele tem uma maior legitimidade. Beleza? Ele tem uma maior legitimidade aí. Tranquilo? O povo participa da escolha do chefe de governo e do chefe de Estado, que é a mesma pessoa. Tranquilo? Show de bola? Ficou fácil aqui. Agora a gente vai girar a chave. A gente vai falar, ó, o presidencialismo já deu bizu que mais cai em prova para vocês aí. Agora a gente vai falar sobre o parlamentarismo. Beleza? Vou limpar aqui. Ó. Parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? Veja, o parlamentarismo, ele é, vou colocar assim para vocês, ó, oposto ao presidencialismo. Ah, Dalpiva, ajudou muito. Nossa, ajudou pra caralho você falar pra mim que ele é oposto ao presidencialismo. Calma que eu vou te explicar. Ó, lembra que eu falei para você que no presidencialismo há uma relação de independência entre o poder executivo e o poder legislativo? Aqui ocorre uma relação de dependência. Ó, relação de dependência entre o executivo e o legislativo. Como assim? Olha só, vê como é diferente. Em países parlamentaristas, você não vai escolher o presidente. Não vai escolher ele. Como que funciona? Você vai eleger o poder executivo, poder legislativo. Ó, poder legislativo, que é o parlamento. Parlamento. Você vai votar no parlamento, beleza? Quais países, por exemplo, que usam parlamentarismo? Tranquilo, olha aqui. Exemplo. Ó, o mais comum de todos, que todo mundo lembra. Inglaterra. Outro, Canadá. Beleza? O Canadá também usa aí o parlamentarismo. Show de bola? Tá.
Como que funciona então? Vou te explicar depois a gente coloca no quadro. Quando você vai eleger o parlamento, o poder legislativo, você vai eleger ele, vai ser feita uma eleição para a escolha dos parlamentares, parlamentares. A maioria que vencer, vamos imaginar aqui, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho PT e PP, beleza? Tá. Quem que teve a maioria dos parlamentares? Olha, o PT foi lá e elegeu 200 parlamentares. E o PP? Ah, ele elegeu 100. Quem tem maioria? O PT. Então, o PT, por exemplo, ele iria escolher o primeiro-ministro. Sacou? Então, olha só, por que é uma relação de dependência? Explicando agora. Por quê? Com a escolha do parlamento, como que ocorre essa escolha do parlamento? Pelo voto. Então, ó, o povo vota no parlamento. Ó, parlamento. O povo vota no parlamento. O povo escolhe os parlamentares. Aí, com essa escolha do parlamento, o grupo político que tiver maioria escolhe o primeiro-ministro. Beleza? Então aqui nós não temos um presidente, nós temos um primeiro-ministro e temos, já vou te explicar. Ó, presta atenção. Lembra que eu falei para você que o presidente acumula? Aqui eu tenho chefia dual. Ó, presta atenção. Chefia dual do poder executivo. Presta atenção. Vou te explicar agora. Aqui, ó, esqueminha para você não esquecer nunca mais isso aqui. Ó, dentro do parlamento eu tenho um chefe de Estado e um chefe de governo. Beleza? Lembra que eu falei que é dual? Quem que é o chefe de Estado? Lembra que o Estado é externo, é lá no estrangeiro? Lembra que eu te falei isso? Então, o Estado do E aqui, ó, ele representa o país externo, ó, externo. Beleza? Normalmente, é o monarca. Ou um representante do monarca, ó. Ou um representante. Explico, simples. Na Inglaterra, a chefe de Estado é a Rainha Elizabeth. No Canadá, por exemplo, ela seria a chefe de Estado, só que ela está lá? Não. O parlamento escolhe um chefe de Estado e ela autentica ele, e ela valida ele. Então, no Canadá eu tenho um chefe de Estado, que é um representante da monarquia, e tenho um chefe de governo. Quem que é o chefe de governo aqui? Presta atenção. Ó, o chefe de governo é o primeiro-ministro. Primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, ele está relacionado, ó, aqui é externo, ele está relacionado em âmbito interno. Por exemplo, na Inglaterra é o Boris Johnson. O que o Boris Johnson é da monarquia? Porra nenhuma. O que o Boris Johnson é? Foi eleito um parlamento entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Quem venceu a maioria escolhe escolhe o primeiro-ministro. Beleza? Uma característica daqui, que eu já falei para vocês lá na aula passada. O presidente, ele tem uma temporalidade no cargo. No Brasil, por exemplo, ele vai ser eleito por 4 anos, podendo ser reconduzido por mais 4, ou seja, no máximo 8. O parlamentarismo, isso não existe. No parlamentarismo, o primeiro-ministro, ele fica enquanto ele tiver o apoio lá da Câmara do Parlamento. Beleza?
Só que olha que interessante, eu não vou ficar explicando isso aqui para você, porque não cai para a gente muito isso aqui. Vai ser objetivo no que cai. O primeiro-ministro ele pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições, beleza? Ele pode chegar e falar assim, ó, o povo não está feliz com o parlamento, dissolve e vem novas eleições. E o parlamento, se ele não está feliz com o primeiro-ministro, ele pode tirar o primeiro-ministro e indicar outro. Por exemplo, simplesmente para você, lembra da Dama de Ferro? Quem foi a Dama de Ferro? Margaret Thatcher? Margaret Thatcher ela ficou por 11 anos como primeira-ministra da Inglaterra. Ela ficou por 11 anos. Agora, olha só o chefe de Estado. Quem que é o chefe de Estado? É o monarca. A Elizabeth, ela está com, se não, salvo me engano, 92 anos. Salvo me engano, pode até ser mais. E ela é chefe de Estado, ela é monarca desde os 26 anos dela. Ou seja, quanto tempo que essa mulher está na frente já? Cara, ela já viu todos os presidentes americanos que passaram, já morreram, a velhinha tá lá firme, forte. E a senhorinha lá tá firme, beleza? O marido dela já morreu e ela tá lá. Ela não larga o osso e tá lá firme e forte. Percebeu que eu não tenho um prazo determinado para o meu chefe de Estado? Então eu tenho um poder dual, que é uma característica legal aí, beleza? Ó, o poder executivo, essa característica é importante. Ó, o poder executivo, ele é legitimado, ó, legitimado pelo legislativo. Beleza? Porque, olha que interessante que é isso aqui. Olha que interessante que é isso aqui. Concorda comigo que sempre o primeiro-ministro vai ter apoio do parlamento? Dificilmente o primeiro-ministro vai mandar um projeto de lei, vai mandar uma lei que não vai ser aprovada pelo parlamento. Por quê? Porque ele já está lá com a maioria do parlamento, com o parlamento elegendo ele. Concorda comigo? Claro que existem exceções. Mas na grande maioria dos casos, por que o parlamentarismo é interessante? Porque necessariamente o legislativo é quem vai escolher o executivo, então ele vai ter o apoio. Beleza? Safo nisso aqui? Tranquilaço? Então, show de bola. Ó, agora eu vou falar para você, a gente já viu uma boa parcela do parlamentarismo, agora a gente vai limpar isso aqui. Ó, e eu vou falar para você sobre o semiparlamentarismo, perdão. Ó, presta atenção aqui para você ver se você grava isso aqui, como fica legal. Eu não coloquei os dados históricos, né? Tá bom. Ó, o presidencialismo, ele surgiu em 1779, nos Estados Unidos da América. Beleza? O parlamentarismo, ele surgiu, já há indícios de 1219, mais ou menos, lá com a Carta de João Sem Terra. Porque lá os lords já queriam que o presidente, que o monarca desse uma desvinculada. Então a gente coloca assim, ó, lá a história do parlamentarismo surgiu na Inglaterra, ó. Inglaterra, por volta do século XII. Coloca assim, ó. Por volta do século XII lá. Beleza? E o semipresidencialismo? Olha aqui. O semipresidencialismo, ele surgiu agora. É coisa nova, tipo coisa de 1959. O que é o semipresidencialismo? Olha aqui, ó. Semipresidencialismo. Ó como vai ficar fácil agora o que eu vou te falar. Ele é uma mistura. Ele é uma mistura de presidencialismo com parlamentarismo. Ele é uma mistura, ele vai misturar. Quer ver um exemplo? Quais países que usam o semipresidencialismo? São 3 principais. A França, Portugal e Finlândia. Finlândia, é o que a doutrina traz pra gente lá, tá? E a Finlândia são os países que usam aí o semipresidencialismo. Como que funciona o semipresidencialismo aí? Ó,
A chefia dele, a chefia é dual. Como assim, Dalpiva? Eu te expliquei agora no presidencialismo, no parlamentarismo, que a chefia é dual. Ó, como que a chefia é dual? Quer ver? Eu tenho um chefe de Estado e eu tenho um chefe de governo. Beleza? Ó, vou te explicar. Só que os dois são eleitos pelo povo. Só que presta atenção. O chefe de Estado, ele é o que representa o país em âmbito externo. Tá, eu não vi novidade nenhuma, calma que eu vou te explicar. E aqui é quem representa, quem governa em âmbito interno. Quando ele representa o país em âmbito externo, aqui vem a diferença. Mas a parte da segurança. Beleza? Olha a diferença. Quando os franceses elegeram o atual presidente da França, chamado Emmanuel Macron, mais conhecido aqui no Brasil como Lacron, o Emmanuel Macron, ele foi escolhido para ser o chefe de Estado da França. Ou seja, ele representa a política externa da França e fala sobre a segurança dela. Por exemplo, nós estamos no meio desse negócio da França, essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e quem que está sempre falando lá? Você vê o chefe de Estado da França falando, que é quem? É o Emmanuel Macron. Já o chefe de governo é um outro caboclo lá. Eu até pesquisei o nome dele, mas não lembro. Mas é um outro cidadãozinho lá. É um carequinha lá. Eu olhei a foto dele lá. Esse cara, ele faz as políticas internas. Ó, políticas internas. Mas pode ver, você nem escuta falar dele. Você escuta por quê? Você escuta falar do Macron por quê? Porque o Macron é quem vai e fala sobre o Brasil. Quando ele falou lá da Amazônia, que ele entrou em atrito com o Bolsonaro. Lembra disso? Que o Bolsonaro foi lá e falou da mulher do cara, também é outro sem noção, né? Então olha só. Aí foi lá e cutucou uns cavara curta. Então eles ficaram se alfinetando. Mas lembra por que se alfinetaram? Porque o Macron é quem tem o poder de falar em nome do país externamente. Sacou isso aqui? Pegou a fita? Tá. Aí olha que legal. Olha que legal. Como os dois são eleitos pelo povo, os dois têm legitimidade. Ó, legitimidade maior. Legitimidade maior. Só que presta atenção, que eu estava te falando sobre a eleição. Esse chefe de governo, ele não vai ser eleito para ser chefe de governo. Por exemplo, quer ver? Ó, se fosse o Brasil hoje, quem seria o chefe de Estado? Olha como fica fácil. O chefe de Estado seria o presidente da República, que é o atual Jair Bolsonaro. E o chefe de governo, quem seria? O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Quando você foi eleger o seu deputado, você sabia quem era Arthur Lira? Não. Percebeu que o chefe de governo, ele vai ser escolhido, olha aqui, ele vai ser indicado pelo parlamento. Só que ele também ele vai ter o apoio do chefe de Estado. Então o chefe de Estado vai apoiar ele. Então por isso que o semipresidencialismo está muito na moda. O que vai acontecer? Eu vou pegar, ó, imagina o Arthur Lira. Lembra do Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados. Ele seria o nosso chefe de governo. Então ele iria fazer a interlocução interna, ó, o que a gente vai aprovar de lei para melhorar o Brasil aqui. E o Bolsonaro, ele ia cuidar da política externa e ia cuidar da parte de segurança. Por exemplo, ele continuaria sendo chefe das Forças Armadas, iria cuidar das polícias, ficariam subordinadas a ele, Polícia Federal, Rodoviária Federal, beleza? Ferroviária Federal, Polícia Penal Federal, seriam subordinados a ele. O restante, a parte, por exemplo, aonde que a gente vai investir em saúde? Quanto que a gente vai investir em saúde? Seria atribuição do Arthur Lira, por exemplo, do atual chefe do parlamento. O chefe do parlamento não, né?
atual presidente da Câmara dos Deputados. Beleza? Porque o nosso parlamento ele é dual também. Eu tenho a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aí junto eles formam o Congresso Nacional. Lembra disso? Beleza? Então vejam. E o nosso chefe de governo, como é que ele iria governar aqui? Ele iria governar, olha só, ele ia ter um negocinho chamado Conselho de Ministros. Então, ele iria escolher, por exemplo, quem ia ser o ministro da Agricultura. Não ia ser o chefe do Estado, como ocorre no parlamentarismo. Então, eu estou te falando sobre o semipresidencialismo porque ele está muito na moda. Então, ele vai perceber o que vai misturar. Eu vou pegar características do poder executivo, do parlamentarismo, com características do presidencialismo, vou misturar o parlamentarismo com o presidencialismo e vou formar o semipresidencialismo. Então, eu vou ter mais legitimidade do poder legislativo com o poder executivo, eles vão trabalhar sempre junto. Percebeu a diferença? Então tá. Quanto a isso, nós então finalizamos, beleza? Vamos avançar um pouquinho? Vamos avançar. Olha só. Essas informações que eu estou te dando aqui são suficientes para você fazer as provas de concurso, beleza? O que eu estou te dando informação aqui é suficiente. Ah, eu quero aprofundar um pouco mais. Aí você pega uma doutrina e aprofunda. Não tem necessidade de ficar aprofundando, enchendo o HD com coisas que não tem necessidade, entendeu? Não tem essa necessidade aí. Não precisa, eu quero estudar com uma doutrina. Você só vai usar doutrina se você for estudar para concurso tipo nível jurídico. Exemplo, delegado, juiz, Ministério Público. Aí você tem que aprofundar mesmo, beleza? Então agora, a gente vai avançar um pouquinho e vamos falar sobre a tripartição de poderes. Olha só, uma das características da Constituição, segundo José Afonso da Silva, é que eu tenho que ter independência dos poderes, beleza? E tenho que ter também um poder que é o guardião da Constituição. Tem que ter um guardião da Constituição, beleza? Um poder não, eu tenho que ter um órgão que é o guardião da Constituição, tá? Vamos ler o artigo 2º da Constituição comigo, vem comigo. Eu falei para vocês que é interessante vocês sempre estarem lendo, estudando aí com o texto de lei na mão, tá? Vamos lá, joga na tela aí, ó. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Vejam, então, eu tenho poderes. Primeira que você precisa lembrar sempre que aparece aqui. Independentes e harmônicos. Beleza? Então essa já é a principal característica deles aí. Eles são independentes e harmônicos aí. O que é isso, Dalpiva? Independente. Simples. Não há hierarquia entre eles. Beleza? E harmônicos? Eles trabalham de forma harmônica. Calma que nem tudo é harmonia. Calma que eu vou te explicar. Então, esse princípio da tripartição dos poderes, ele foi desenvolvido por quem? Se você quiser dar uma olhada, Montesquieu. Foi Montesquieu que desenvolveu essa tripartição dos poderes, que ele falou o seguinte, como que era antigamente? Volta lá e vamos voltar lá na época da monarquia, beleza? Quando nós tínhamos o rei, ele era, se você pegar a nossa primeira Constituição, 1824, o rei, ele tinha os juízes. Quais são os 3 poderes? Vamos colocar os 3 poderes aqui, ó. Poderes, que daí eu te explico isso aqui para você entender. Ó,
poderes legislativo, executivo e judiciário. Beleza? O que o rei fazia? Os juízes, ele que escolhia quem ia ser juiz. O executivo, o rei que nomeava os governadores e os deputados. E o legislativo era o rei que nomeava lá quem ia fazer parte. Você acha que lá no legislativo tinha representante do povo? Não. Tinha representante só da burguesia, só nego da taxa, só gente da taxa tinha lá. Beleza? Só cara da paia. Então, não tinha representante do povo lá. Eu não tinha pessoas, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, do deputado Tiririca, que representa o pessoal que trabalha no circo. Eu não tinha isso aqui. Eu tinha só representantes da alta classe dentro da monarquia. Montesquieu vem e fala o seguinte, não, esses poderes, eles têm que ser independentes e harmônicos. Ó, executivo. Deixa eu escrever direito aqui para você entender, porque escreve rápido, ó. Executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Tá. Então esses poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Beleza? Então, não existe hierarquia entre eles. Uma coisa que você precisa anotar em letras garrafais, mas anote só, escreve em colorido, pega, faz uma cor de cada, uma letra de cada cor para você nunca mais esquecer, tá? A tripartição dos poderes é uma cláusula pétrea. Ó. Cláusula pétrea. Ou seja, eu posso criar uma emenda constitucional ou tentar, por uma emenda, propósito de emenda constitucional, mudar isso aqui? De maneira nenhuma. Beleza? De maneira nenhuma. Você não pode de maneira alguma tentar mexer nisso aqui. Por quê? É uma cláusula pétrea. Quer conferir? Artigo 60, ó. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Vai lá e olha. Beleza? Vai lá e olha. Eu falei para vocês, tem a tua Constituição do lado, pra você ir riscando, pra você ir dando uma estudadinha, aproveitando o embalo com ela aí. Beleza? E esses poderes, eles, presta atenção, cada poder, isso aqui despenca em prova que eu vou te falar agora, beleza? Cada poder tem a sua função. Função típica e a sua função atípica. Vamos falar sobre cada um deles aí. Então vamos lá, vamos começar pelo executivo. Poder executivo. Ó, isso aqui, velho, cai direto em concurso. E você vai ver como é fácil isso aqui. Qual que é a função? A função típica do executivo. Qual que é a função típica do executivo? O poder executivo, a função dele são atos de administração e chefia de governo. Ó, ele faz administração do governo. Como assim, Dalpiva? Vejam, quando você estuda lá no artigo, se não me engano, 162 ou 69, não lembro o artigo, que fala sobre as leis orçamentárias. Então, olha só, de quem é a atribuição da LDO, do plano plurianual e da lei orçamentária anual, da LOA. Tá invertida a ordem aqui, deixa eu arrumar a ordem para vocês, porque quem estuda AFO, aí o cara rola na cama comigo de brabo. Ó, eu tenho plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e tenho a LOA. Presta atenção. Dentro da LOA, eu vou usar a LOA aqui, lei orçamentária anual. O poder
poder legislativo e o poder judiciário e o poder executivo, eles separam as verbas que eles vão usar durante o ano. Para quê? Pagar a folha de servidor, pagar investimentos, fazer compra de viatura, construir uma nova sede, por exemplo. E quem que é o responsável por fazer isso aqui? O Poder Executivo. É a atribuição privativa dele, fazer os projetos de lei orçamentária. Então, ele que faz a administração. Aí veja, se, por exemplo, estamos passando por uma crise e eu não vou conseguir liberar verba lá suficiente para aquela... Ele tem que liberar verba, tá? Ele vai liberar verba. Mas quem que é o responsável pela administração de, olha, eu vou liberar verba para a saúde, ele tem verbas previstas que ele não pode descumprir. Eu quero que você entenda isso. Vamos imaginar o seguinte, se o presidente previu lá 23 bi para a saúde, ele é obrigado a cumprir esses 23 bi, beleza? Você vai entender quando a gente falar sobre redes sociais lá. O princípio da reserva do possível e do mínimo existencial. Olha só, ele é obrigado a dar lá, beleza? Porra, mas aí veio uma pandemia. Presta atenção. Ele veio uma pandemia. Ele vai realocar dinheiro de outros lugares. Então, eu vou tirar dinheiro da defesa e vou colocar, por exemplo, vou tirar 2 bilhões da defesa, 2 bilhões da agricultura, 2 bilhões dos direitos humanos. E vou pegar esse dinheiro e vou aplicar na saúde. Entendeu? Quem que é a atribuição disso aqui? Do presidente da República. Do chefe do Poder Executivo, a função típica. E a função atípica? Vejam, a função atípica dele é julgar. Olha aqui, julgar / legislar. Que você vai ver aqui, quem julga, quem faz o julgamento, depois a gente vai ver a função típica, é o Poder Judiciário. E quem legisla, a função típica é do Legislativo. Quando que ele julga? Olha aqui, quando ele, por exemplo, pune servidores. E quando que ele legisla? Quando ele manda, por exemplo, medidas provisórias ou proposta de emendas constitucionais. Essa é a função do Poder Executivo? Não, mas essa é uma função atípica dele. Ele tem essa atribuição de mandar lá medidas provisórias, ou ele pode, por exemplo, mandar atos normativos para regular a lei. Então essa é uma função atípica do Poder Executivo. Agora, Poder Legislativo, que também tem a sua função típica e a sua função atípica. Vamos lá. Qual que é a função típica do Legislativo? Presta atenção aqui. Ele tem duas. É o único que tem duas funções típicas, o Legislativo. A primeira função dela, fiscalizatória. Por quê? É o Legislativo que faz a fiscalização, tanto do Executivo quanto do Judiciário. Mas ele também tem a função de legislar. Beleza? Então, o Legislativo, concorda comigo que ele tem a função, duas funções típicas. A primeira função dele, fiscalizar. É ele que fiscaliza os outros poderes. Por exemplo, aqui, auxiliado pelo TCU, Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é um órgão que auxilia o Poder Legislativo. Tranquilo? E a função atípica? Mesma coisa. Olha aqui. Julgar. Quando que ele julga, por exemplo? Aqui, quando ele julga o presidente da República por crime de responsabilidade. Responsabilidade. Beleza? Então, quando ele julga o presidente da República por crime de responsabilidade. E outra função atípica dele? Administrar. Como assim, Dalpiva? Quem que faz o pagamento da folha dos servidores? O Poder Legislativo. Ele tem servidor próprio. Quem que faz o pagamento dos servidores lá dos deputados? O Legislativo. Quem que aplica, por exemplo, vou contratar uma empresa para fazer a limpeza do Congresso Nacional? Ele está administrando. Essa é uma função atípica dele. Beleza? E eu tenho também
o meu poder judiciário. Olha só, o poder judiciário também tem a função típica e a função atípica. Vamos lá, fica fácil aqui. Qual que é a função típica do poder judiciário? Concorda comigo que é julgar? Olha aqui. A função atípica do judiciário é julgar. Ou pode ser assim, ó, aplicar a lei. Quem que faz a lei? O legislativo. E a função atípica do judiciário? Administrar e legislar. Como assim, Dalpiva? Ó, quando ele faz a contratação de empresas para limpeza lá do judiciário, lembra que o judiciário ele tem vários órgãos, ele tem o STF, o STJ, os tribunais regionais, tem os tribunais de justiça, tem os juízes, como lá cada fórum tem um presidente do fórum. E é ele que vai administrar esse dinheiro. Então veio dinheiro, por exemplo, lá para o fórum da sua cidade, quem que vai fazer uma licitação para contratar uma empresa para limpar esse fórum? O presidente do fórum. É a função dele típica isso? Não. A função que ele fez concurso é para julgar, aplicar a legislação. Só que ele foi eleito presidente, ele foi designado presidente, depende da decisão deles lá, e é ele que faz essa função de legislar, de administrar. Mas ele também legisla. Quando que ele legisla? Por exemplo, quando o STF, ele fala sobre a lei da magistratura. A lei da magistratura é a atribuição do STF mandar. O presidente da República e o legislativo, eles não podem se meter nisso aí, porque está na Constituição que quem vai prever como será feito o concurso da legislatura é o STF. Inclusive está uma discussão esse tempo atrás agora. Por quê? Porque eles acrescentaram mais alguns requisitos lá para o concurso de juiz. E quem que aprovou isso aí? O STF. Quer ver outra situação que ele legisla? Quando ele vai falar sobre o salário dos magistrados. Quem que determina o salário dos magistrados? O STF. Inclusive, se você acompanhar as notícias aí, você vai ver que os magistrados estão pedindo aumento. Eles estão pedindo lá para ir para 54 mil reais de salário, lá pouco, né? Bem pouquinho. Beleza? Então essas são as funções típicas e atípicas aí do nosso poder judiciário. Tranquilo? Então, vou limpar o quadro, vou dar uma despoluída no quadro. E eu preciso te explicar uma coisinha também. A gente falou as coisas boas deles e a gente falou que a tripartição dos poderes, eles são independentes e harmônicos. Concorda? Concordo. Concordamos. Tá. Só que agora a gente vai falar sobre os sistemas de freios e contrapeso. Isso aqui cai também bastante, tá? As bancas gostam muito. Ó, sistema de freios e contrapesos. Pode aparecer assim, ó. Check and balances. Beleza? Pode aparecer assim também para vocês lá. Sistema de freios e contrapeso, check and balance. Tranquilo? Beleza? O que é isso aqui? O sistema de freios e contrapesos diz que um poder vai sempre fiscalizar a atuação do outro. Como assim, Dalpiva? Ó, explicar e como fica fácil. Quais são os poderes? Poder executivo, legislativo e judiciário. Concorda? Judiciário. Ó, tá. Quando o Poder Executivo manda um projeto de lei, presta atenção, ele manda um projeto de lei, uma PEC,
Lembra que o presidente da República pode mandar PEC? Pode. Ó, o presidente da República mandou uma PEC. Beleza? O Poder Legislativo entendeu que essa PEC, ela não tem finalidade. Quer ver um exemplo? Voto impresso. O presidente da República mandou a PEC, beleza? Chegou no Legislativo, eles analisaram, o Arthur Lira lá abriu votação e o Executivo falou assim, o Legislativo falou assim, não é do nosso interesse aprovar. Ou seja, eles estão sempre um andando junto com o outro. Um vai fiscalizar o outro. Outro exemplo. O Poder Executivo, ele foi lá e quis aplicar verbas da saúde na defesa. Falou, não, eu vou tirar a verba da saúde e vou aplicar na defesa. Estou cumprindo a legislação, vou aplicar na defesa. Ele pode fazer isso? Ele pode. Só que se o Legislativo entender que, mas isso aí vai ferir direitos e garantias fundamentais, ele vai lá para o Judiciário e fala para o Judiciário, olha, eu quero entrar com mandado de segurança aqui, solicitando que essas verbas sejam travadas. Então, um vai estar sempre fiscalizando o outro. Outro exemplo, o Judiciário. Quem fiscaliza a atuação do Judiciário? O Poder Legislativo. Se o Judiciário, por exemplo, extrapolar nas suas verbas, o Poder Executivo fala o seguinte, não, eu não consigo te mandar isso aí. Tanto é que se você estudar lá na LOA, o Judiciário ele tem até determinada data, se não me engano é dia 15 de abril, para mandar a previsão orçamentária dele. Se ele não manda até essa data, o que o Presidente da República vai fazer? Ele vai aplicar o anterior. Sacou? Perceba, um está sempre balanceando com o outro. Por isso que sistema de freios e contrapesos. Beleza? Qual que é a ideia aqui? Isso tudo, você vai anotar assim, ó. Para que não ocorram abusos por parte de nenhum poder. Beleza? Outro exemplo, ó. O Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, ele poderia, por exemplo, usar as mídias sociais do Brasil para se promover. Aí vem o Legislativo e fala assim, eu não estou gostando disso. Algum representante do Legislativo. Não é o Poder Legislativo, um representante do Legislativo. Aí ele vai lá no Judiciário e o Judiciário faz assim, trava. Então não aconteceu isso. Já falou assim, não pode mais usar a sua imagem vinculada aos órgãos, às mídias sociais oficiais do governo. Por quê? Porque entendeu o Judiciário que o Presidente da República estava extrapolando o seu direito de usar as mídias sociais a seu favor. Então percebeu que um poder vai estar sempre sendo balanceado? Outro exemplo que eu vou te dar aqui. Eu lembro que teve um senador que ofereceu um pedido de impeachment contra o Gilmar Mendes. Beleza? Ó, um está sempre balanceando o outro. Só que por que no Brasil esse tipo de coisa não vai para frente? Sabe por quê? Porque um tá sempre dependendo do outro, cara. Não vou falar aqui o que eu penso, não é essa a função da aula. Mas tá aí, sempre tem um rabo preso com alguém. Beleza? Então o que acontece? Não vai para frente. Então, o Rui Barbosa, ele tem uma frase que é perfeita, é muito legal. Ele fala o seguinte: não há como você controlar a corrupção do Poder Judiciário. Por quê? Porque é o próprio Poder Judiciário que aplica a legislação. Só que o Judiciário corta na própria carne. Se você analisar, vários juízes foram aposentados compulsoriamente, que é o que a lei manda, porque estavam envolvidos em atos de corrupção. Teve um juiz lá, lembra lá do juiz do Rio de Janeiro? Que estava usando o carro do Eike Batista? Pronto, ele cometeu atos ilícitos que o próprio Judiciário julgou e falou assim, não, aposenta. Então ele recebeu a aposentadoria compulsória. Eles, inclusive, tinham um projeto de lei para acabar com essa aposentadoria compulsória. Mas é a maneira que o Judiciário tem de estar sempre um fiscalizando o outro aí. Beleza? Eu espero que você tenha entendido isso aqui.
Qual que é a ideia do sistema de freios e contrapesos? Perceba, freio, um trava, e contrapeso, eu vou segurar. É o quê? É para que um poder não extrapole a sua atribuição. Beleza? Isso aqui cai muito em prova. Isso aqui despenca em prova. Tranquilo? Beleza? Então, com isso, nós finalizamos aí a nossa aula de hoje. Desejo-lhe sorte, espero que tenha sido claro, tá? Desculpe algum erro aí, mas a gente tá empolgado e acaba falando alguma coisa. Mas qualquer dúvida, é só mandar aí que a gente resolve a bronca aí. Beleza? Senhores, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.